Nas últimas semanas, diversas empresas de comunicação impediram que seus conteúdos continuassem sendo usados para alimentar o ChatGPT. Elas argumentam, com razão, que seus produtos têm valor e que não estão sendo remuneradas pela melhoria que proporcionam involuntariamente a plataforma geradora de textos por inteligência artificial da OpenAI. Entre os que decidiram promover o bloqueio estão os jornais americanos New York Times e The Washington Post, o britânico The Guardian, a rede de TV CNN, as agências de notícias Reuters e Bloomberg, além de diversos veículos europeus. Até a gigante de e-commerce, a Amazon, decidiu fechar a porta para esse robô. Apesar de seus argumentos legítimos, essa decisão pode favorecer a desinformação em um futuro breve. Os sistemas de inteligência artificial generativa tornaram-se um enorme sucesso e as pessoas devem usá-los cada vez mais. E em uma situação extrema em que todos os produtores de bons conteúdos os neguem a essas plataformas, elas poderiam ficar restritas a sites dedicados a fake news e outros tipos de conteúdo de baixa qualidade para, digamos, aprender o que dizer aos seus usuários. Nesse cenário, o público poderia passar a consumir e, pior, a replicar o lixo desinformativo em uma escala ainda maior que a já vista nos últimos anos. E seria terrível para o jornalismo, que luta para combater isso, e para a sociedade como um todo. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. Eu já vi uma história parecida antes, né? Quando foi criado em 2002, o Google Notícias gerou protestos entre veículos de comunicação do mundo todo que acusavam a empresa de se apropriar da sua produção para criar um concorrente. O Google Notícias sempre se defendeu dizendo que fazia um uso justo, o fair use, de pequenos trechos dos veículos e que sempre enviava os leitores que clicassem nos seus links para a fonte da notícia. Bom, mas diante das reclamações, o Google criou um recurso para que os veículos impedissem que seu conteúdo fosse usado no Notícias. O problema é que isso também tirava os veículos do buscador, o que não era interessante para eles. Eventualmente, as partes chegaram a acordos que permitiram que esses conteúdos continuassem sendo usados, enquanto o Google criava mecanismos de apoio ao jornalismo no mundo. Aliás, movimentos semelhantes também aconteceram com as principais redes sociais. No caso atual, há algumas diferenças significativas. Pela natureza da inteligência artificial generativa, ela sempre cria textos inéditos a cada pedido dos usuários. E não há remuneração, referência ou sequer um link para as fontes que foram usadas para o sistema escrever aquilo. E, consequentemente, não há nenhum ganho para os autores. Eu conversei sobre isso com o Marcelo Cárgano, que é advogado de Direito Digital e de Proteção de Dados do AB Advogados. E, para ele, certamente as inteligências artificiais não produziriam o conteúdo que elas são capazes sem serem alimentadas com o que é criado por humanos, que, aliás, não autorizaram isso e nem estão sendo remunerados por isso. E, para ele, a grande questão no final é essa. Bom, no dia 6 agora, 26 organizações do mercado editorial, inclusive a brasileira Associação Nacional de Jornais, publicaram o documento Princípios Globais para a Inteligência Artificial. Ele traz regras que consideram essenciais para a prática do jornalismo frente ao avanço da inteligência artificial, cobrando também o desenvolvimento ético da tecnologia e o respeito às propriedades intelectuais dos veículos. Outra fonte de informação ameaçada pela inteligência artificial é a enciclopédia digital Wikipedia, pela natureza mais, digamos assim, perene de seus milhões de verbetes, as pessoas poderiam fazer perguntas a plataformas de IA ao invés de consultar suas páginas, o que já vem preocupando seus editores. E vejam a suprema ironia, uma das maiores fontes para o ChatGPT é a própria Wikipedia. Bom, além da questão da falta de remuneração pelo uso de conteúdos alheios, há ainda o temor de que as plataformas de inteligência artificial acabem substituindo a Wikipedia e o próprio jornalismo. Esse questionamento surgiu inclusive na quarta passada em uma mesa de debates da qual participei na Semana da Imprensa, promovida
pelo jornal Joca na ESPM. O evento explica o jornalismo para crianças e adolescentes que formam o público do veículo. Os participantes foram unânimes em negar essa possibilidade, né? O primeiro motivo é que esses sistemas, a despeito de seus melhores esforços, são imprecisos, cometendo muitos erros pela falta de uma verificação humana. Outro problema é que as suas bases estão sempre desatualizadas. Por exemplo, o ChatGPT só conhece fatos até setembro de 2021. Por fim, mas não menos importante, essas ferramentas não possuem qualquer iniciativa, né? Não possuem ética, transparência, que são essenciais a qualquer produto informativo. O Marcelo explica que a função dos veículos de comunicação é particularmente importante para a democracia, fazendo referência ao papel do jornalismo de promover debates críticos para a sociedade. Mas ele lembra que eles também são empresas, né, e que têm que gerar lucro para a sua própria viabilidade econômica. Bom, toda essa confusão deriva do impacto que essa tecnologia já apresenta sobre pessoas e empresas, né? E ele é enorme, mas ainda é pouco compreendido. Enquanto isso, todos buscam caminhos para aproveitar os seus incríveis recursos sem cair em possíveis armadilhas que podem surgir dela. A decisão de impedir as plataformas de inteligência artificial de aprender com a sua produção pode ser, ironicamente, um tiro no pé do jornalismo. Se elas forem entregues a fontes de baixa qualidade, podem se tornar poderosas ferramentas de fake news, que fustigam, né? As fake news fustigam já os jornalistas e a própria imprensa como o pilar que é, não, de uma sociedade desenvolvida. É preciso uma conscientização dos diferentes atores nesse processo. Do lado dos usuários, eles devem entender que a IA não é uma ferramenta que substitui o jornalismo ou mesmo um buscador, né? Porque ela não garante a verdade no que produz. As empresas de inteligência artificial devem, por sua vez, melhorar ainda mais a sua tecnologia, até para corrigir essas imperfeições existentes, e cuidar para não canibalizar as suas próprias fontes, o que poderia, a médio prazo, inviabilizar o seu próprio negócio. E as empresas de comunicação têm um papel fundamental na solução desse imbróglio, né? Obviamente, elas precisam defender os seus interesses comerciais, mas sem que isso crie riscos, ainda que são inexistentes para o próprio negócio. Por exemplo, essa questão aí de fomentar as fake news, né? Por isso, elas devem buscar uma compensação justa, né, das plataformas de IA. A gente vive em um mundo em que a verdade perde força diante de narrativas distorcidas por diferentes grupos de poder. Aqueles que buscam a verdade, eles precisam se unir e somar as novas tecnologias, como a inteligência artificial, às suas metodologias editoriais consagradas. E se forem bem-sucedidos nisso, todo mundo ganha. É isso aí, meus amigos. Bom, como anda a adoção da inteligência artificial no seu cotidiano pessoal ou profissional, na sua empresa, né? Se bem usada, ela pode trazer ganhos enormes, não? Você está aproveitando isso já? Se quiser debater sobre isso na sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.